Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro tanto no âmbito político, econômico e corporativo. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Dessa forma o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega de forma gratuita a cada vez mais pessoas aí apaixonadas ou que trabalham no mercado financeiro e querem começar aí o dia bem informado. Para você consultar esse material também a qualquer momento do dia, o material fica gravado aqui e você também pode receber ele em PDF antes das 7 horas da manhã, acessando um dos nossos grupos de WhatsApp. Não tem acesso ainda? Solicita ou aqui nos comentários ou lá no @francescwagner no Instagram, que eu te mando o link para acessar um dos nossos grupos. Estamos então, dia 6 de agosto de 2021. Ontem tivemos um dia com bastante volatilidade no mercado, onde havia uma boa perspectiva de retomada do índice Bovespa, mas ele fechou em leve queda, próximo da estabilidade, obviamente, mas em leve queda, decepcionando alguns investidores. Como a gente sempre fala, o mercado é soberano e o noticiário acaba muitas vezes prevalecendo. Num dia com as principais bolsas globais em alta, o índice Bovespa se descolou dos Estados Unidos também, e das bolsas mundiais, principalmente com o risco fiscal e a política impactando aqui até mesmo os fortes resultados de empresas listadas na bolsa, né? Ofuscando, por exemplo, a forte alta de 10% de ações de Petrobras, que chegou a subir 10% durante o dia, e outros balanços inclusive que foram divulgados e informações de pagamento de dividendos. O governo lançou no dia de ontem a proposta que inclusive após horário foi aprovado lá na Câmara, um refis, né, para pagamento parcelamento em até 12 anos com desconto para as empresas de até 90% dos juros e podendo ser utilizado com abatimento de precatórios. Além disso, a ideia do parcelamento de precatórios preocupa, né? A ideia do governo é o parcelamento de precatórios que deveriam ser pagos em 2022 serem parcelados em até 10 vezes, e não são 10 meses, e sim 10 anos, e isso acaba preocupando e gerando diversos burburinhos também no meio político, que a gente discute e fala um pouquinho mais sobre isso. Ainda ontem, o que preocupou bastante os investidores também é aquela discussão entre o executivo e o judiciário, aonde o presidente Jair Bolsonaro foi incluído relacionado na investigação das fake news e tem criticado bastante os ministros do STF, e alguns desdobramentos disso já começam a aparecer e obviamente isso terá impacto no mercado financeiro como um todo. Além das preocupações normais, né, como é o caso da CPI da Covid, crise hídrica, eleições, as reformas administrativa e tributária, ainda temos a repercussão da taxa Selic, né, que o Copom subiu 1 ponto percentual na quarta-feira e já lançando a ideia de que pode manter um aumento semelhante na próxima reunião no mês de setembro, e alguns especialistas também já divergindo em suas opiniões e projetando uma taxa Selic mais alta do que aquilo que já falávamos anteriormente. Essa foi a tônica do mercado brasileiro no dia de ontem. Olhando para os Estados Unidos, a redução no pedido de seguro-desemprego, né, vindo em linha aquilo que já se imaginava. Obviamente a grande questão da semana é a divulgação do payroll, que acontece no dia de hoje, e lá também tivemos bastante oscilação, principalmente no mercado acionário, por conta das ações da Robinhood, né, que é a corretora que lançou seu IPO há poucos dias e tem aumentado essa volatilidade do mercado. Olhando para o mercado asiático, né, a China, as notícias na China ainda são de uma perspectiva de novas regulações do governo em alguns setores, né, e isso preocupa investidores. Lembrando, há pouco mais de uma semana nós tivemos forte queda nas bolsas mundiais por conta dessa regulação de alguns setores do governo chinês em relação às suas empresas, e também a proibição em alguns pontos naquele momento de IPO de empresas chinesas lá nas bolsas norte-americanas. Então a gente sabe
sabe que isso impacta a nível global. E olhando para a Europa, ontem tivemos decisão lá do BOE, Bank of England, onde eles mantiveram a ideia ali dos juros em 0,10% e os estímulos econômicos. Isso automaticamente mexe com o mercado de forma geral. Ainda assim, Reino Unido fechou com leve queda, mesmo com toda essa expectativa. Olhamos agora para números de forma geral e aí nós conseguimos interpretar e também falar um pouquinho de tudo aquilo que pode movimentar o mercado no dia de hoje. O índice Ibovespa ele fechou em queda de 0,14%, então no dia de ontem, a 121.633 pontos. Nós tivemos também o dólar aí subindo 0,55% a R$ 5,21. E olhando aí para as bolsas norte-americanas, Nasdaq subiu 0,78 a 14.895 pontos, S&P 500 subiu 0,60 a 4.429 pontos e Dow Jones subiu 0,78 no dia de ontem a 35.064 pontos. Esse foi o fechamento aí de quinta-feira, dia 5. Já olhando então para as bolsas asiáticas, o euro caiu 1,22%, chegando aí a R$ 6,09 na cotação de ontem. E as bolsas, olhando aí, o DAX na Alemanha subiu 0,33 a 15.744 pontos, o CAC na França subiu 0,52 a 6.781 pontos e no Reino Unido a lateralização negativa, 0,05% de queda a 7.120 pontos. Olhando para a Ásia, que a gente sempre comenta já no final do nosso Morning Call e falamos um pouquinho sobre isso ontem, China fechou aí com queda de 0,79 a 14.872 pontos e o Japão alta de 0,52% a 27.728 pontos. Olhando para o cenário de cripto, o Bitcoin aí continuando aí numa crescente, alta ontem aí de 2,79% e o Ethereum também subindo um pouco mais, 3,91% de alta no dia de ontem. Petróleo futuro que tem oscilado bastante aí nessa semana, também tivemos aí o Brent e o WTI caindo muito, inclusive impactando aí nos últimos dias também as ações de Petrobras aqui no Brasil, mas o Brent ontem subiu um pouco aí, fechando a $71,22 a negociação de petróleo futuro e o WTI chegando então a $69,11 o barril e uma perspectiva aí de nova evolução nesse preço aí no dia de hoje também, olhando para esse cenário de petróleo futuro. Índice S&P 500 VIX, o índice do medo, que mede essa volatilidade, esse risco do mercado de ações, ele caiu 3,84% no dia de ontem, refletindo aí o bom momento de ontem ali nas bolsas americanas, ficando aí a 17,28 pontos. Quanto menor esse índice, menor o risco, menor a volatilidade então do mercado de ações. Já olhando para o mercado de metais futuro, o ouro futuro aí já tem uma queda e uma negociação aí a $1.806,20. Alumínio futuro fechou na cotação de $2.587,75 e o ferro refinado a $171,91. Essa mudança drástica ali no preço do minério de ferro, olhando aí para a negociação futura e na negociação diária também, vem muito aí por conta da regulação ali, a China como um todo tentando aí reduzir, controlar o preço do minério de ferro, em alguns momentos ali acelerando ou freando as suas indústrias, principalmente para conter a inflação da indústria lá na China, que automaticamente depois acaba sendo repassada, A gente sabe aí que inflação do atacado e das indústrias em algum momento acaba refletindo também como inflação para o varejo, para a população, e a China de forma geral também tenta controlar esse movimento aí de inflação que também preocupa o governo chinês. E isso aí afeta, obviamente, o preço aqui do minério de ferro e afeta também o resultado aí de Vale, que o principal caminho do minério de ferro da companhia Vale é o mercado chinês, mas obviamente ainda dentro de uma cotação muito forte, mas caindo bastante em relação a alguns meses atrás.
Olhando para as principais altas e baixas do índice Ibovespa ontem, entre as altas, a liderança é de Petrobras, com Petri 3 e Petri 4. Lembrando, Petri 3, né, são as ações ordinárias e Petri 4 as ações preferenciais. Petri 3 subiu 9,62%, como falamos aí na abertura do Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Teve momentos do dia que passou de 10%, né, mais de 10% de alta, aí, principalmente por conta da divulgação de resultados e divulgação também de dividendos a serem pagos agora no mês de agosto e mais um percentual a ser pago em dezembro por Petrobras. Isso animou bastante os investidores aí no dia de ontem. Petri 3 ficou então em cotação de 29,75 e Petri 4, que subiu 7,87%, cotação de R$ 28,35. Quem também ficou entre as principais altas de ontem é Magalu, Magazine Luiza MGLU 3, subindo 2,50% a R$ 20,46. TOTS 3 TOTS 3 aí subindo 1,80% a R$ 37,53 e RADL3, que é Droga Raia do Brasil, subindo 1,76% a R$ 25,88 no dia de ontem. Já olhando aí para as principais baixas, tivemos novamente aí queda de BRAP4, que é Bradespar, caindo 5,10%, ainda refletindo aquele resultado ali de Bradesco, né? Principalmente onde a gente já falou no dia de ontem que os investidores, de forma geral, se frustraram com alguns aspectos ali do balanço, principalmente olhando aí para Previdência e Seguros. Isso acaba refletindo de forma geral e as ações ficaram aí a R$ 72,45. BRKM5, Braskem, que divulgou um bom resultado aí no dia de ontem também, anteontem, né? Braskem aí caiu ainda 4,16% a R$ 55,41. Lembrando que já existia uma forte alta, né, na precificação de Braskem desde que a Novonor, que é a Odebrecht, anunciou aí a possibilidade de venda da sua fatia da participação ali deles em Braskem. Caiu ontem também CSNA3, caindo aí, cosando então Companhia Siderúrgica Nacional, desculpa, caindo 3,96% a R$ 43,63. Ecor 3, que é Ecorodovias, caindo 3,40% a R$ 10,20. E MRV 3, caindo 3,13%, MRV a R$ 13,61. Esse foi o fechamento das principais altas e baixas do dia de ontem no índice Bovespa. Novamente, a agenda brasileira não tem tantos indicadores aí importantes para ficarmos de olho, então vale a pena ficar de olho nos indicadores internacionais. Um deles é a produção industrial na Alemanha, que inclusive já foi divulgada e inesperadamente teve queda. É o terceiro mês consecutivo aí que a produção industrial na Alemanha ela cresce, mas cresce abaixo da expectativa. E com isso aí acaba tendo uma preocupação maior, principalmente o motivo dessas quedas aí é muitas vezes a falta de insumos e, como a gente já falou aqui, até algumas indústrias aí por falta de insumos, sejam semicondutores, chips, entre outros, tiveram aí a sua produção reduzida e isso acaba sendo uma preocupação pelo tamanho da potência que é a Alemanha, aí, olhando principalmente para a Europa como um todo, Europa que vive um bom momento aí. As altas na Europa até o fechamento de ontem foram as melhores aí olhando para os últimos 5 meses também. Hoje também tem divulgação do payroll lá na França, lembrando, payroll assim como a ideia lá dos Estados Unidos é a geração oficial de empregos lá na França. Tem a balança comercial francesa, discurso de membros do Comitê de Política Monetária do BOE, do Bank of England, lá no Reino Unido, então vale a pena ficar de olho também nessa questão após a definição aí da taxa de juros no dia de ontem, né? Hoje
tão esperado payroll lá nos Estados Unidos, lembrando aqui o payroll sendo aguardado a semana inteira, até mesmo aí pela fala de um dos presidentes, um dos diretores do Fed, do Federal Reserve, que é favorável aí a partir de uma geração de empregos aí na casa de 800 milhões, de 800 mil, 1 milhão de empregos aí nesse payroll, já anunciar no mês de setembro uma redução aí, principalmente na recompra de títulos, né, algo que a gente já vem falando bastante aqui, e iniciar esse movimento aí de retirada de estímulos no mês de outubro. Então, obviamente, aí tudo isso acaba tendo um impacto muito grande e uma expectativa muito grande em relação a esse momento. E hoje aí também, junto disso, é divulgada a taxa oficial de desemprego lá nos Estados Unidos, que está relacionada aí com o payroll. Olhando aí para a política, hoje nós não temos aí informações relevantes para discutir em relação à CPI da Covid, mas outros pontos continuam pegando fogo, né? Assim como a gente já falou na abertura do nosso Morning Call, a política ontem foi um dos responsáveis aí pela queda do índice Ibovespa. O ministro do STF, o Luiz Fux, ele cancelou a reunião dos três poderes, lembrando, pós-recesso parlamentar ali, né, foi falado aí de uma reunião dos três poderes, tanto ali do Executivo, Legislativo e Judiciário, para que amenizassem as críticas e os conflitos, as farpas trocadas entre eles, mas após o presidente Jair Bolsonaro fazer ataques diretos aí à pessoa do ministro Alexandre de Moraes, o Luiz Fux cancelou a reunião e na fala dele atacou o ministro, atacou todos, e obviamente isso gera um desconforto ainda maior nesse momento aí tão delicado que nós estamos vivendo. A comissão que estava analisando, né, rejeitou em um primeiro momento a ideia do voto impresso e a contagem manual dos votos na sessão eleitoral, que é o ponto aí que tem sido a grande discussão de judiciário e o executivo, né? Obviamente os aliados do presidente Jair Bolsonaro estão buscando uma manobra para voltar a discutir essa questão na comissão e levar isso, obviamente, aí para votação, e o presidente Jair Bolsonaro continua defendendo aí a bandeira de ter uma eleição parecida com aquilo que acontece no Paraguai, onde o voto impresso ele é colocado dentro de uma urna e fica dentro da zona eleitoral, não é levado aí, então ele só é conferido e não é levado pelo cidadão que fez o seu voto. Continuando aqui, o vice-presidente da Câmara, lembrando que recente nós também tivemos um atrito específico do vice-presidente da Câmara com o presidente Jair Bolsonaro, e nesse momento o vice-presidente, então, em entrevista ontem, afirmou que o parcelamento dos precatórios, algo aí que o governo busca fazer, né, parcelar os precatórios do ano que vem, não todos, mas aqueles precatórios mais altos, parcelar em até 10 anos, né, em 10 parcelas, uma mais 9, esse parcelamento aí seria uma pedalada, e ele relembrou então que pedaladas já viraram impeachment, né? Lembrando então da ex-presidente Dilma Rousseff, que por conta das pedaladas fiscais foi impeachmentada, e aí depois tivemos o governo do ex-presidente Michel Temer, que era o vice da presidente Dilma. Obviamente aí não há uma especificidade de que esse parcelamento seria uma pedalada, mas todo esse atrito gera essa confusão também, e quando se fala em impeachment no Brasil, isso mexe com o mercado de forma geral, até mesmo pela confiança internacional, lembrando aí que a desconfiança já vem desde o mês de julho, onde investidores tiraram muitos recursos do Brasil e enviaram para fora, né? Principalmente investidores estrangeiros. Continuando dentro desse âmbito político, a votação do Distritão é adiada e pode não valer para 2022. Lembrando, a ideia do Distritão aí é acabar com aquelas proporcionalidades, né? O partido, né, é feito ali um coeficiente eleitoral, o partido ou coligação atinge aquele coeficiente, tem direito ali a colocar então um ou mais candidatos, dependendo da quantidade ali de votos que a coligação, que a legenda levou naquele momento. E aí os mais votados daquela legenda, eles entram, não necessariamente tendo sido aí os, né, vereadores, deputados,
senadores mais votados. É sempre utilizado esse coeficiente eleitoral e o Distritão planejava mudar isso para que aí sim os mais votados entrassem e não houvesse mais aquela quantidade tão grande de candidatos que às vezes vão somente para somar em números e alcançar esse voto aí do coeficiente eleitoral. Isso pode então não valer para 2022. A Câmara aprovou também, e isso movimenta o mercado, a medida provisória ali que permite a privatização dos Correios, né? Tem alguns pontos ali que seriam aí definidos posteriormente pelo Executivo e agora isso aí é encaminhado aí também para o Senado, onde podem haver novas discussões, mas é um passo interessante, inclusive dentro daquilo que nós já falávamos ontem aí sobre privatização de Correios e Eletrobras. Entrando um pouquinho aí na economia, especialistas divergem, né, principalmente em relação a essa perspectiva da Selic. Ontem falávamos aqui da perspectiva do Banco Central de aumentar a Selic aí na casa dos 7%, talvez um pouco acima nesse ano, mas a princípio até 7%. No ano que vem, uma redução na casa dos 6,5% e alcançaria a meta de inflação, né? Algo que na teoria é muito bonito, mas na prática, aí, com toda a repressão aí também de inflação de serviços que nós temos, pode impactar mais forte aí no próximo ano ou nesse segundo semestre na inflação. Então, alguns especialistas já falam em uma Selic em até 8,25% nesse ano, outros aí mantêm a expectativa na casa dos 7, 7,5%, e algumas outras casas, algumas outras assets e especialistas acabam mantendo essa perspectiva aí de 7, 7,25% no máximo de taxa Selic, mas tudo isso obviamente impacta bastante o mercado e essas discussões aí também aí levam a um movimento muito grande de investimentos saindo da renda variável para a renda fixa, onde existe essa segurança e o brasileiro gosta da segurança da renda fixa, principalmente se ele tiver um pouco mais de rentabilidade, né? E olhando aí para o cenário de até 2020, onde nós tínhamos uma taxa aí que chegou a 2%, isso aí começa a se tornar mais atrativo para muitos investidores. Continuando aqui na economia, a falta de chips e semicondutores, né, que afeta a indústria, a gente já falou bastante sobre isso aqui nos últimos meses, pode durar até 2022, é a expectativa aí da indústria, então aí também gerando cada vez mais inflação e aumento de alguns preços aí pela falta, né? Oferta e demanda é a base de tudo na economia, quanto mais oferta, menor o preço, quanto mais demanda e menos oferta, automaticamente o preço sobe. Já falamos sobre isso essa semana também, mas os bancos de forma geral veem um segundo semestre mais forte para crédito, mas indiretamente começam a se preparar aí para uma maior inadimplência, né? O Banco do Brasil, além de buscar aí parceiros para sua distribuidora de valores mobiliários, já planeja uma inadimplência maior para 2022. E o Santander comprou aí uma empresa aí também que atua na recuperação de crédito. Obviamente aí talvez tudo isso olhando para essa perspectiva de endividamento maior das famílias, que a gente também já falou bastante sobre isso aqui, mas no mês de julho 71% chegou o endividamento das famílias brasileiras. Então, obviamente, isso também preocupa dentro do cenário econômico. Esse ano aí temos recorde de IPOs na bolsa, né? Não só em quantidade de empresas, mas também em valores captados até o momento, e com isso diversos especialistas ainda veem boas oportunidades aí e crescimento na renda variável, né? Lembrando aí que a gente já falava aqui de renda fixa e muito recurso pode migrar, mas ainda existem boas oportunidades e especialistas aí ressaltam esse ponto ainda de bom crescimento para o índice Ibovespa e alguns ativos da Bolsa Brasileira. E o plano de infraestrutura lá nos Estados Unidos, né, tem tudo para sair do papel nesse final de semana. Isso impacta a economia e o mercado de forma geral. Deve ser discutido e votado pelo Senado norte-americano nesse final de semana o plano de infraestrutura lá do Joe Biden para ser definido aí valores e tudo mais. A princípio já teve bastante negociação interna e deve ir para votação nesse final de semana. Na semana que vem devemos ter novidades nesse sentido.
Entrando um pouquinho aí no mercado corporativo, aquilo que pode impactar o mercado, né? Após a divulgação de balanço, a Braskem aí que teve recorde aí no resultado, pode voltar a pagar dividendos, então ela está avaliando isso nesse momento. Olhando aí para outros mercados, Oi Fibra mudou o nome para Vetal e investirá aí cerca de 30 bilhões de reais em infraestrutura de fibra ótica, né? É uma outra fatia da Oi Fibra, né? A Oi Fibra, inclusive aí que basicamente o BTG fez um aporte muito grande, está aguardando só a situação do CAD, mas quem deve controlar a Oi Fibra, ou boa parte dela, são fundos aí do BTG, que entrou aí com um bom aporte aí para fazer a compra no leilão da parte da Oi Fibra, e a ideia é esse investimento até 2025, né? E obviamente aí pode haver um IPO da nova empresa, né, da Vetal, que cuida somente da parte da Oi Fibra nos próximos anos aí, né, olhando aí para esse cenário. Olhando aí para algumas empresas que divulgaram resultado aí no dia de ontem e pode impactar obviamente o mercado, a Tenda teve uma queda aí de 16% no lucro do segundo trimestre de 2021, a Hering, que inclusive aí teve uma alta muito forte esse ano ali após o grupo Soma, né, comprar. Inicialmente havia uma negociação com a Arezzo que foi rejeitada, e forte alta nas ações de Hering. Depois houve aí a fusão, a compra pelo grupo Soma, e aí agora o resultado, o lucro da Hering caiu cerca de 94% no segundo trimestre. Obviamente isso pode impactar o mercado de forma geral. E hoje nós temos divulgação de balanços aí de Celesc, Banco ABC Brasil, Renova e M. Dias Branco, tudo isso também movimentando o mercado de forma geral. Olhando agora aí já 6h16 da manhã, para abertura e fechamento de mercado, nesse momento nós já temos as bolsas asiáticas fechadas, aonde a China às 5h30 da manhã fechou com uma queda de 0,30% a 14.827 pontos, ainda com essa preocupação em relação à possível regulação aí do governo chinês e também a alta aí dos casos de Covid-19 com a variante Delta. Desculpa, olhando aí para outras bolsas, né, a bolsa Nikkei no Japão, ainda olhando para a Ásia, que também já está fechada aí desde as 3 horas da manhã, nós tivemos uma alta de 0,33%, né, semelhante ao que aconteceu no dia de ontem, bolsas asiáticas fechando em direção oposta, e a Nikkei no Japão então fechou a 27.820 pontos. Olhando para o restante dos mercados nesse momento, né, as ações europeias aí subindo nos últimos dias. Nesse dia aí não existe uma certeza ainda do mercado, muita oscilação nas primeiras horas do dia, já tivemos momentos de alta, momentos de queda nas principais bolsas globais. Olhando nesse momento, 6h18 da manhã, o DAX na Alemanha sobe 0,1%, o CAC na França lateraliza, está num 0,0 nesse momento. Reino Unido também num 0,0, aí caindo 0,01%, mas sem uma direção definitiva, e bastante oscilação aí nesse momento, também aguardando algumas informações aí de mercado, né? O payroll na França, como a gente falou, e também o próprio payroll lá nos Estados Unidos, que pode impactar bastante o mercado como um todo. Olhando e falando já de Estados Unidos, o pré-market lá também apresenta uma incerteza. Dow Jones lateralizando, né, com uma alta de 0,01%, S&P 500 na mesma batida, e Nasdaq, olhando aí para o pré-market, nesse momento aí cai 0,11%. Não há uma perspectiva tão clara do mercado no dia de hoje, muitas incertezas, muita oscilação. Isso também deve refletir aqui no mercado brasileiro, o índice Bovespa oscilando bastante, sem um caminho definitivo, mas obviamente aí seguindo em um primeiro momento as bolsas norte-americanas, aguardando também essa estatística do payroll, essa divulgação do payroll lá nos Estados Unidos, e lembrando que o mercado é soberano e qualquer notícia no mercado interno pode potencializar ganhos ou perdas. Obrigado pela sua companhia em mais uma semana que nós estamos finalizando hoje. A partir de segunda-feira, 5h50 da manhã, nós estamos de volta aqui
novamente para falar sobre tudo que aconteceu hoje e aquilo que impacta o mercado na próxima semana. Bom final de semana, um bom dia de negócios. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo. Tchau, tchau!